Fala, queridão! Vamos começar hoje mais uma aula, assunto tão importante pra ti. Queda livre, lançamento vertical pra cima. Toca a vinheta aí, DJ. Au! Queridões, esse assunto chamado de queda livre é mais um movimento dentro da nossa cinemática. Primeira pergunta que fica é a seguinte: por que queda livre? Primeiro de tudo, queda os corpos têm em qualquer planeta, porque na verdade todos os planetas têm uma capacidade de puxar os corpos à sua volta em direção ao seu centro. Aqui na Terra, o nome da força que os planetas puxam os corpos é chamada de força-peso. Não só aqui na Terra, nos outros planetas também. Então a força-peso é a força que puxa os corpos, por isso o movimento de queda. E por que livre? Na verdade é livre porque é livre da resistência do ar. Ou seja, a gente vai tratar a queda dos corpos no vácuo ou então desprezando o atrito com o ar. This is living! I hate your rotten guts! Na verdade, a gente descarta o atrito com ar porque os corpos, quando atritam com o ar, vai ser uma física bem complicada de descrever esse movimento. Não tão complicada, mas o atrito com ar faz o corpo ter dois movimentos. Primeiro, um movimento acelerado e depois um movimento uniforme. Na verdade, a gente vai lidar aqui somente com o movimento de queda livre, ou seja, é um movimento acelerado. Não vamos analisar o atrito com ar. Oh, thank God! Queridão, vamos falar então sobre a famosa força-peso. Seguinte, todo e qualquer corpo, quando for abandonado na superfície de um planeta, esse corpo ele é puxado para o centro do planeta. Essa força-peso faz o corpo acelerar em direção ao centro do planeta. Como é que é o nome dessa aceleração? I don't know. Essa é a famosa aceleração da gravidade. Aqui no planeta Terra, todos os corpos, desprezando a resistência do ar, têm a mesma aceleração. Mas vale lembrar que isso também acontece nos outros planetas. Essa aceleração é um efeito da força que o planeta puxa o corpo. Na verdade, então, se o movimento de queda ocorre com a ação da aceleração da gravidade, que tipo de movimento é esse? É um típico MRV. Afinal, tem aceleração, o corpo cai com velocidade variável, então se varia a velocidade, nós temos um típico movimento retilíneo uniformemente variado. Muitos de nós ficamos confusos quando analisamos uma queda livre, porque a gente tem corpos de vários formatos, de vários tamanhos, e aí que vem a questão: esse formato, esse tamanho não influencia no tempo de queda? Não fala isso pra um gordo. Queridão, como a gente despreza a resistência do ar, não tem influência nenhuma as características do corpo: massa, formato, material. No vácuo, a única característica que vai influenciar no tempo de queda é a aceleração da gravidade e a própria altura que o corpo é abandonado. Se a gente pegar corpos das mais variadas massas, dos mais variados formatos, no vácuo, e abandoná-los da mesma altura, por incrível que pareça, esses corpos vão chegar juntos ao chão. Quem fez esse experimento e conseguiu ter essa conclusão foi um senhor chamado Galileu Galilei. Ele criou um tubo que tinha vácuo e, na verdade, esse tubo, quando ele provocou vácuo, foi abandonado ali uma pena e uma moeda. Esses dois corpos foram soltos juntos e eles chegaram juntos no chão, ou seja, independente da massa, o tempo de queda foi o mesmo para os dois. Fica atento nesse ponto, porque a gente sempre se perde quando fala em formato do corpo, massa do corpo, nessa resistência do ar. Aqui não temos resistência do ar, é queda livre, livre de qualquer atrito com ar. Queridão, no Enem não tem muita análise matemática desse movimento. Tu tem, na verdade, é que saber entender o porquê que ele ocorre, como que ele ocorre.
Se tu for trabalhar uma análise matemática, quais são as equações que tu vai usar para fazer os teus cálculos? Don't ask! For God's sakes, don't ask! São as equações do MRUV, com um ponto-chave nisso tudo. Sendo um corpo abandonado, o que significa um corpo abandonado? Abandonada por você. Na verdade, corpo abandonado é um corpo que é solto a partir do repouso de uma certa altura. Ergue o corpo do chão e solta esse corpo. Isso é abandonado. A velocidade inicial dele é zero. Então, nas equações do MRUV, V0, a velocidade inicial, vale zero. E tu vai trabalhar com as mesmas equações do MRUV. No nosso material de apoio, tem essas equações simplificadas ali para ti. A segunda parte da nossa aula é um segundo movimento vertical, na verdade chamado de lançamento vertical para cima. O lançamento vertical para cima é quando um corpo é arremessado verticalmente para cima de um certo ponto. Pode ser no solo, pode ser da mesa, pode ser de qualquer lugar. Ele não parte do repouso, porque para te arremessar esse corpo, tu já faz ele começar o movimento com uma certa velocidade inicial. O lançamento vertical para cima é um típico MRUV, porque também é um movimento que ocorre na superfície de qualquer planeta. É um movimento que também ocorre sob a ação da força-peso e também sob efeito da aceleração na gravidade. Lembra que a aceleração na gravidade é o efeito da força-peso. Para a gente fazer um estudo desse movimento aqui, não te esquece que a gente está desprezando a resistência do ar. É também um movimento que se processa no vácuo. Todas as características do corpo também são descartadas. O lançamento vertical para cima, na verdade, ele tem 3 pontos chaves. Como o corpo sobe, como o corpo desce e a altura máxima. Primeiro ponto-chave. Quando o corpo é lançado para cima, ele num primeiro momento apresenta um movimento de subida. Esse movimento de subida é um típico movimento retardado. Hã? Eu? Sai daí, nada a ver contigo. É um movimento retardado, porque na verdade o corpo está indo contra a ação da força-peso. O corpo ele é jogado para cima, só que a força-peso está puxando ele para o centro do planeta. Então, na verdade, ele está indo contra a ação da força da Terra, por isso que ele acaba diminuindo a velocidade. Quando ele chega na altura máxima, nesse ponto, primeiro, a velocidade dele é zero, porque é o chamado ponto de inversão do movimento. Ele para voltar. Mas aqui, queridões, fica um ponto importantíssimo para ti. A velocidade do móvel é zero na altura máxima. Muita gente confunde achando que, porque a velocidade é zero, a aceleração também é zero. Falso. Na verdade, ele para na altura máxima, só que a aceleração ela não é zero. A aceleração ela é constante, ela segue agindo, porque a força-peso continua agindo sobre o corpo para ele voltar para a Terra, para ele descer. Então, somente a velocidade é zero. A aceleração continua agindo normalmente. Após o corpo atingir a altura máxima, ele entra no movimento de descida. Como que é esse movimento? É um movimento acelerado. Porque agora ele está andando a favor da força-peso. E a força-peso faz então esse corpo aumentar o módulo da sua velocidade. Ou seja, é um típico movimento acelerado. Nesse movimento, tu também vai usar as equações do MRUV. Por quê? Por ser um típico movimento retilíneo uniformemente variado. A análise matemática dele aqui não tem muita aplicabilidade no Enem. No Enem cai muito mais uma questão teórica, uma descrição desse movimento ou o porquê desse movimento. Mas o nosso assunto tem que ter uma análise matemática. Lá no teu material de apoio vai estar as equações ali. São as mesmas equações do MRUV, mas com alguns arranjos um pouquinho diferentes. Queridão do Mundo Edu, vocês viram que hoje a gente acabou de trabalhar com 2 assuntos chaves nesse teu plano de estudo. Primeiro, a queda livre. Segundo, o lançamento vertical para cima. O que tem em comum nesses 2 movimentos é a ação da força-peso
e desprezando a resistência do ar. Outro ponto-chave, esses dois movimentos são movimentos retilíneos uniformemente variados. Por quê? Porque tem uma aceleração agindo aí, a famosa aceleração da gravidade. Nas provas, essa aceleração da gravidade, geralmente ela é arredondada para um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. O valor exato na Terra não existe, porque ela varia ao longo da Terra. O valor médio aqui na Terra é 9,81. Mas então a banca que vai fazer tua prova geralmente arredonda para 10, se cair uma análise matemática, para facilitar o teu cálculo. Queridões, essa foi mais uma aula, mais um nosso apoio que a gente está te dando para colocar o teu nome no topo do Enem. Fica ligado no nosso plano aí de estudos, que a gente está aqui. Não esquece que é só aqui é menos blá 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 e mais conteúdo.